Pronto. Vou compartilhar aqui para a gente continuar. Vou só passar esse slide aqui e já libero vocês, tá? Eu estava esquecendo, vocês precisam lembrar o professor de vocês. Vocês precisam lembrar o professor de vocês do intervalo, senão o professor vai indo. Tá tudo tranquilo, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida, algum questionamento? Sintam-se à vontade, a turma é de vocês. Eu estou aqui para ser usado. Antes de cair aqui, nós falávamos aqui sobre a importância do planejamento. Chegamos aqui à conclusão que o artigo 40 da nova lei de licitação, ele vem trazendo aqui para vocês a necessidade de pensar nas compras no período anual. Mas não é só isso. Nós teremos ainda pela frente algumas condições que deverão ser analisadas. Primeiro, condições de aquisição e pagamento semelhante ao setor privado. Esse é um dos pontos que eu questiono bastante. Por quê? Imaginem, nós da administração geralmente não seguimos as mesmas condições que nós temos no mercado, no setor privado. Por quê, professor? Geralmente a administração paga em até 30 dias. Outra coisa, o preço que é praticado pelo mercado para a administração é diferente do valor do setor privado. Por quê, professor? Porque nós temos um custo chamado custo transacional com a administração pública, no qual o fornecedor precisa manter toda a documentação em dia, precisa ter atestado, precisa manter o seu cadastro no sistema, e tudo isso gera despesa para o fornecedor. Mas não é só isso. Segundo, processamento por meio de sistema de registro de preço quando for pertinente. O governo do estado de Rondônia vem adotando muito bem o sistema de registro de preço, incluindo aí a possibilidade do sistema de registro de preço permanente. Então, vejam que nós temos aí uma ferramenta no qual nós teremos sempre produtos atualizados. Por quê? Porque não surge, não gera necessidade de comprar, de contratar tudo ao mesmo tempo. Nós teremos ali como se fosse uma vitrine virtual. Nós temos como se fosse uma vitrine virtual. Conforme vai surgindo a necessidade do Detran, o Detran empenha e pega. O que muito ajuda e auxilia no almoxerifado. Mas não é só isso. Determinação da unidade e a quantidade a serem adquiridas em função do consumo de utilização provável. Grande parte dos problemas que nós temos, quando estamos elaborando, seja o documento de formalização da demanda, seja o estudo técnico preliminar, seja o termo de referência, parte da quantificação. Muitas das vezes o cidadão precisa de determinado item, mas não sabe justificar a quantidade. Ele não sabe fazer levantamento da série histórica. Ele não sabe fazer aquele olhar de retrovisor e olhar as contratações anteriores para verificar quanto que foi adquirido daquele produto. Mas o principal de tudo, Fábio, quem pede, quem requisita, esquece, antes de mais nada, de consultar o almoxerifado para verificar se aquele produto tem disponível. E é algo que gera dano, prejuízo para a administração. Por quê? Porque a gente acaba comprando mais do que a nossa necessidade. E aquilo que nós poderíamos investir em outro projeto, em outras ações, são direcionadas para a compra de uma demanda que já é suprida. Já é suprida pelo nosso órgão. Terceiro, quarto, condições de guarda e armazenamento que não permitam a deteriorização do material. É outro pensamento que a gente tem que ter. Eu tenho que pensar naquela estimativa de consumo anual. Mas, ora, eu penso na estimativa do consumo anual, mas eu preciso também verificar como é que eu vou armazenar aquilo que eu estou adquirindo para evitar desperdício.
para evitar aquele monte de caneta no almoxerifado que secou a tinta, que não tem mais serventia para a administração. Então, não é só pensar naquela expectativa de consumo anual. Eu preciso me cercar desses 5 elementos para poder fazer uma boa compra. Por último, atendimento dos princípios. Primeiro, padronização, considerando a compatibilidade das especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Mas não é só isso, parcelamento. Professor, o que é o princípio do parcelamento? É aquela regra que nós temos que a licitação se dará por item. Ah, professor, mas eu quero fazer por grupo, eu quero fazer por lote. A nomenclatura que vocês utilizam, eu preciso justificar. Por quê? Porque a regra é licitar por item. Agora, tem soluções que não são parceláveis. E isso nós iremos ver mais lá na frente. Agora, eu só faço esse parcelamento, pode falar, Alzinete, eu só faço esse parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso para o Detran. A regra é licitar por item. Agora, se eu vou montar um grupo, vou montar um lote, eu preciso justificar. Pode falar, Alzinete. Professor, no caso de uma compra nova, né? Exemplo, é um material que nunca foi adquirido no Detran. Show. Beleza. Aí não tem assim ainda, a gente não tem como histórica. mensurar quanto vai ser usado, a gente faz mais ou menos assim, joga, né? Porque como é um material novo, a gente não vai saber se há demanda, se vai atender, se... Aí eu preciso fazer uma memória de cálculo para dizer como eu cheguei naquele quantitativo, Zinete. Mesmo que seja um produto novo, assim... Mesmo sendo um produto novo, eu preciso justificar como eu cheguei naquele quantitativo. E é um dos pontos que a gente bateu bastante no curso passado, que é a ausência de justificativa do quantitativo. O cidadão olha para o céu, Zinete, vem aquela iluminação divina falando para ele assim, compra 300 computadores, mas na sala dele só tem 30 servidores. Como é que ele vai justificar essa demanda? Daí a necessidade de se comprovar o quantitativo, mesmo que seja sistema de registro de preço. Mesmo que seja sistema de registro de preço. Dá uma olhada no 3. Determinação da unidade, se vai ser unidade, se vai ser caixa, se vai ser serviço. A quantidade a ser adquirida em função do consumo. Se eu não tenho consumo, eu preciso fazer uma previsão. Mas uma previsão em cima do quê? A exemplo, Zinete, preciso comprar crachás. Geralmente, eu vou comprar crachá, eu verifico a demanda de servidores que eu tenho. Se eu tenho 50 servidores, o meu quantitativo inicial é 50. Mas o que acontece? Dentro desses 50, eu tenho a rotatividade. Aí eu levanto. Desses 50, nós tivemos ali 15 substituições nos últimos anos. Aí eu coloco essa estimativa na memória de cálculo. Então, eu não coloco 50, eu vou colocar 65. Outro exemplo, eu fiz um concurso para o Detran para 2022, mas eu tenho a expectativa de contratar esse ano, de 2021, mais 50 servidores. Então, com base nessa expectativa, o meu quantitativo vai ser o quantitativo atual, 50 servidores. O que seria um documento que me daria suporte, Zinete, para justificar esses 50 servidores? Um relatório do RH. Junto aí, daí... E eu pego e justifico o concurso e a possibilidade da contratação de mais 50. Tudo então, isso, eu preciso isso todo vai momento ser justificar o quantitativo. Na justificativa, eu escrevo dentro do campo da justificativa, da aquisição, isso? Dentro da quantidade. Lembra? Lá no... Mais lá na frente. Mesmo. Na quantidade. Coloquei a quantidade aqui. Geralmente eu coloco unidade. 1, 2, 3, 4. Especificação do objeto. Caneta, lápis, borracha. Unidade de medida. Unidade, caixa. Quantidade. Tal. Coloco ali. E lá embaixo eu escrevo um termo chamado assim, ó. Anotem. Memória de cálculo. Memória de cálculo. Que nada mais é do que dizer como vocês chegaram naquele quantitativo.
Só que a nova lei fala assim, ó, Osinete, me traz a memória de cálculo. Osinete, me traz a memória de cálculo, mas não só isso. Eu quero a memória de cálculo e eu quero saber quais foram os documentos que lhe deram suporte para chegar nesse quantitativo. Então, a todo momento, nós temos que justificar aquilo que nós estamos fazendo. A todo momento, eu preciso justificar aquilo que nós estamos fazendo. E com a quantidade também não seria diferente. Aham. Agora, esse é o papel de vocês, unidade demandante, e nós vamos ver que nós iremos começar com a estimativa preliminar no documento de oficialização da demanda. Mas que o controle e que o jurídico têm o dever de cobrar de vocês. Não é só falar, eu preciso comprar, exemplo, eu preciso comprar cadeiras. Quantas? Para quem? Qual é o setor que vai ser contemplado? Então, preciso trazer justificativa para os quantitativos. Professor, mas é sistema de registro de preço. Não importa. Não importa. Mesmo sendo registro de preço, eu tenho que trazer meu quantitativo base e aquilo que eu peço a mais eu preciso justificar. Então, vejam que hoje não é tão fácil. Eu preciso analisar tudo isso. E isso que nós estamos conversando aqui é planejamento. Ainda não é licitação. Professor, quando é material assim de, vamos dizer, patrimônio, é mais fácil de você quantificar, né, tal. Mas quando geralmente é material de escritório para uso geral, às vezes a gente vai falar assim, o tanto setor usa tanto. Porque às vezes a minha base para o quantitativo, Osinete, é com base nas informações que eu recebo. Uhum. É com base nas informações que eu recebo. A exemplo, eu tenho ali, eu vou montar um sistema de registro de preço para aquisição de lápis. Os setores vão me mandar a demanda, com base naquela demanda que eu vou juntar o meu quantitativo para poder justificar. Agora, qual é o problema, Osinete? Que quem pede precisa justificar quanto quer. Quem pede tem que justificar quanto quer. Esse que tá. Às vezes eles pedem o X e fala que usa, mas quando a gente vai ver no decorrer, não, eles usam muito mais ou não usa aquilo. Daí um documento que dá suporte para tudo isso, Osinete, relatório do almoxerifado. De consumo. Se tiver, né? Se tiver, o ideal que tenha. Planejamento, o ideal que tenha. Pessoal, pergunta, vocês vão querer intervalo ou a gente já vai logo diretão? Professor, assim, no meu caso, se puder antecipar, em vez do curso terminar às 6, eu preferia que terminasse às 5, se antecipasse, porque eu preciso buscar minha filha. Aí, e eu vou ter que me ausentar. Aí vocês me quebram, né? Eu não vou dar um intervalo aqui no horário do almoço. Por quê? Porque a aula está sendo gravada. E a gente precisa, né? Igual, caiu a internet e ficou gravando um. Daqui a pouco, vou gravar o outro. E a gente precisa consolidar para levar. Então, eu vou direto aqui, libero vocês. Não, é uma coisa minha, mas nada que vai pedir o curso, é só uma sugestão. Eu não estou impondo nada. Professor, como já são 11 horas, o senhor vai dar um intervalo de almoço? Então, pronto, vamos direto, né, Fábio? Vai dar meio-dia e 1, né? Uhum. Meio-dia e 2, desculpa. Aqui é meio-dia e 4. E o horário de vocês aí? Aqui é 11h06, 11h04. É 1 hora antes do seu. Não, tranquilo, então. Então, vamos seguindo. Eu vou até 1 hora com vocês, depois libero para o almoço. Pode ser? Aí a ideia era, ou o senhor daria o intervalo do almoço agora, e a gente volta 1h às 2 do senhor, né? Ou a gente toca direto até meio-dia, horário daqui, 1 hora daí, e volta às 2, horário às 3 aí. É melhor, né, Fábio? Seguir direto, até porque, assim como vocês estabelecem a regra do jogo, nós temos que cumprir o que vocês estabeleceram. Então, a gente vai direto das 12 às 14, horário de vocês, eu dou intervalo, que é o tempo que vai buscar menino na escola, que volta para casa, que vai tomar um banho, vamos no horário normal. Pode ser? A única coisa que a gente vai fazer, Fábio, é não dar o intervalo, beleza? Que aí eu já recupero aí
meia hora que a gente atrasou. Beleza? Vamos seguindo? Perfeito, professor. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós iremos entrar. Fizemos toda uma contextualização. E vocês viram que já tem muita diferença do que a gente vinha praticando para o que a gente irá praticar no futuro. Primeiro documento que vai ser elaborado nessa nova estrutura é o documento de oficialização da demanda, o chamado DOD. Alguns órgãos chamam de DFD, documento de formalização da demanda. Mas vejam que esse é um documento que será elaborado pela unidade demandante, trazendo elementos suficientes e necessários para que a equipe de planejamento... professor, no meu DETRAN não tem equipe de planejamento. Então, um da área técnica e um da área requisitante comecem a elaborar o seu estudo técnico preliminar. Surge aqui a necessidade da capacitação de quem pede. Mas, professor, de quem pede? Por quê? Porque quem pede é que sabe especificar qual é o problema que está enfrentando. Então, nós temos aí pela frente um documento chamado Documento de Oficialização de Demanda, chamado de DOD. Documento de Oficialização da Demanda, chamado de DOD. Professor, nunca fiz isso. Não se preocupem. Não se preocupem. Por quê? Porque vocês já vinham fazendo, mas não com os requisitos que tem agora. Vocês faziam com um documento chamado requisição, memorando, ofício, no qual simplesmente a unidade demandante falava assim: Fábio, eu quero comprar uma impressora. Fábio, eu quero comprar um armário. Mas não vinha trazendo a quantidade, não vinha justificando a quantidade. Surge agora na nova lei de licitação um documento chamado Documento de Oficialização da Demanda. É claro que a nova lei de licitação trouxe só assim, terá que ter o DOD na fase de planejamento, na fase preparatória. Não traz os elementos. Os elementos do documento de oficialização da demanda, vocês irão regulamentar aí dentro do DETRAN. Mas prestem atenção, que apesar da nova lei não trazer, nós temos um referencial para a elaboração desse documento dentro da Instrução Normativa 05 de 2017, que vocês aí do DETRAN utilizam para serviços. Por quê? Porque o governo do estado de Rondônia não tem uma instrução normativa que trata sobre serviços. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Documento de oficialização da demanda, carinhosamente vocês irão chamar de DOD. Deixa eu só voltar aqui. Só um momento, pessoal. Sumiram para mim. Deixa eu só voltar aqui. Documento de oficialização da demanda. Prestem bastante atenção nesse ciclo. Prestem bastante atenção nesse ciclo. Tudo começa, Osinete, na demanda. Professor, o que é a demanda? É o problema a ser resolvido. É o problema levantado lá pelo setor requisitante. Agora, preste atenção, que no documento de oficialização da demanda, o foco é outro. O foco não é a solução. A solução, vocês só irão focar lá no estudo técnico preliminar. Então, surgiu a demanda. Essa demanda é caracterizada, ela é identificada dentro do documento de oficialização da demanda. Agora, a adequação da demanda ao mercado, a adequação da demanda às novas tecnologias disponíveis e a adequação da demanda à programação orçamentária, bem como a solução, isso vocês irão fazer no estudo técnico preliminar. Então, o que nós teremos pela frente? A demanda é o problema a ser resolvido. É o problema que foi levantado. Eu sou da Jari. Qual é o problema que tem lá na Jari, Fábio? Eu preciso distribuir documento de habilitação. Eu preciso entregar o documento de habilitação para o cidadão usuário.
Esse é o problema. Quais são as soluções? Eu posso comprar uma máquina e fazer no próprio Detran, como era feito há pouco tempo atrás. Eu posso terceirizar. Então, eu tenho soluções, e essas soluções não são encontradas agora. Anotem aí, documento de oficialização da demanda. É igual. Problema. Documento de oficialização da demanda. É igual. Problema. A solução nós iremos ver mais lá na frente, no estudo técnico preliminar. Mas vamos continuando. O que deve conter um documento de oficialização da demanda? Lembra daquele memorando que vem para vocês, ou então daquela requisição? Ô, Zinete, eu quero 40 caixas de lápis para atender às necessidades do departamento administrativo. Geralmente, são esses pedidos genéricos que chegam até vocês. Agora, a nova lei de licitação, ela exige um grau de dedicação maior da unidade demandante. Por quê, professor? Porque dentro do documento de oficialização da demanda, esse documento deverá retratar o que o setor requisitante tem como problema. Olha lá, retrata o documento produzido pelo setor requisitante da solução a ser contratada, no qual cumpre, primeiro, justificar adequadamente a necessidade da contratação da aquisição. Considerando o planejamento estratégico. Segundo, prever as quantidades. Olha aí, Osinete, as quantidades começam a ser trabalhadas lá na unidade demandante. Prever a quantidade de serviço a ser contratado ou quantidade a ser adquirido. Mas vejam que aqui eu não tenho a solução. Eu não sei se eu vou contratar, eu não sei se eu vou adquirir. Isso quem vai me falar, Fábio, é lá na frente. É quando eu estiver fazendo estudo técnico preliminar. Aí o Fábio vai chegar à solução que contratar é a melhor forma. O Fábio vai chegar à solução de que adquirir é a melhor forma. Prever a data para a inicialização do serviço a ser contratado ou a quantidade de serviço a ser adquirido. Prever a data para a inicialização do serviço ou o prazo de entrega. E, por último, indicar os servidores que, para compor a equipe da elaboração do estudo preliminar de gerenciamento de risco. E, se necessário, daquele a que será confiada a fiscalização do serviço. Professor, por que eu chamo o fiscal para dentro dessa equipe de planejamento? Aí vem aquela ideia, Osinete. Ora, quem detém expertise, quem foi que já fiscalizou a execução de determinados serviços dentro do Detran? Quem é que detém expertise naquela metodologia? Conservação e limpeza. Quem é o melhor para se trazer para essa equipe de planejamento, se não o fiscal? Mas por quê, professor? Porque o fiscal já vai se adequando, já vai se adaptando àquilo que ele irá fiscalizar lá no futuro. Mas não é só isso. Ele traz toda a sua expertise de execução para dentro do processo. É aquela ideia do olhar diferenciado que ele vai trazer. Por quê? Porque ele sabe como aquilo é executado. Ele sabe quais foram os problemas que aquela solução primária que foi adotada anteriormente. Professor, está gravando. Tem. Oi, Fábio. Está travando, professor. Deu certo? A hora melhora e hora dá uma travada. Aí fica muito retalhado, sabe? Para mim aqui está normalzão. Eu estou escutando vocês perfeito. Vocês estão onde? Vocês estão no Detran? Eu estou em casa, professor. Está estranho. Para mim está normalzão, Fábio, aqui. Na hora que trava aqui, eu paro de falar. Aí eu volto de novo, entendeu? Tranquilo, pessoal, até aqui? Esses são os documentos que devem conter. Anotem aí, bota DOD é igual, memorando de solicitação da unidade demandante.
DOD é igual requisição. Qual é o termo que vocês utilizam no Detran? Qual é o termo que vocês utilizam no Detran? Da unidade demandante. Quando ela pede, é o quê? É requisição? É memorando? É ofício? É o quê? Pessoal, uma pergunta para vocês. Bate-papo do Zoom. Qual é o documento que vocês elaboram quando vocês têm uma demanda no órgão de vocês aí no Detran? Márcio está falando aí. A gente chama de comunicação interna, professor, mas eu acredito que seja uma requisição. Comunicação interna, requisição. A única coisa que vai acontecer para vocês, pessoal, é essa comunicação interna ou CI vai mudar a nomenclatura. A partir da nova lei de licitação, vai receber a nomenclatura de DOD, Documento de Oficialização da Demanda. É a única coisa. Agora, o que acontece? No primeiro momento, a CI não vinha com todos esses requisitos. A nova lei de licitação fala para vocês assim, a partir de agora, vocês irão fazer um DOD, Documento de Oficialização da Demanda. Trouxe até um exemplo para vocês. E esse aqui é o exemplo que nós temos, é claro, que ele está voltado para a terceirização. Lá da Instrução Normativa 05 de 2017. Instrução Normativa 05 de 2017. Mas, em síntese, o que deve conter um DOD? Voltou, travou, voltou. Aí o professor espera e volta aqui com vocês. O que deve conter um documento de oficialização da demanda? Primeiro, a caracterização do órgão. Qual é o setor requisitante? Qual é a unidade? Qual é o setor? Qual é o departamento? Qual é a divisão? Quem é o responsável por essa demanda? Qual é a matrícula? Qual é o e-mail? Qual é o telefone? Alguém sabe? Alguém sabe o porquê da necessidade do e-mail e do telefone? Vejam que geralmente... Direto com o demandante, né, professor? Vai ter um contato com o demandante, Fábio. É aquela ideia. Muitas das vezes o demandante coloca ali, eu quero isso. Aí o Fábio tem que caracterizar, tem que buscar a solução ali na equipe de planejamento, elaborando seu ETP. Então, prestem atenção. Como o Fábio tem que fazer o estudo técnico preliminar, tem informações, e isso é raro, mas acontece muito, tá? Isso é raro, mas acontece muito. É informações incompletas da unidade demandante. Quem nunca passou por isso? Levanta a mão. Quem nunca passou por isso? Levanta a mão. Grande parte dos problemas que nós temos em contratação em aquisições públicas parte da unidade demandante que não sabe aquilo que quer. Aí chega lá na CPL, chega lá no pregoeiro. Se não me engano, aí no Detran é CPLMO, igual é lá na CAERD. Chega lá na CPL, chega lá na equipe de pregão e fala assim, pregoeiro, eu estou precisando de alguma coisa. Puxa a bola de cristal e adivinha o que eu quero. Por quê? Porque muitas das vezes não sabe caracterizar aquilo que quer. Daí a necessidade de ter esse contato com a unidade demandante, para poder aclarar e para sintonizar os requisitos que nós necessitamos para a elaboração do estudo técnico preliminar. Agora vejam que o ponto fundamental, Fábio, começa a ser justificado aqui. Só que nós teremos que passar por algumas adaptações. A exemplo, justificativa da necessidade da contratação ou da aquisição. Aqui eu não posso dizer, Fábio, que eu vou contratar, que eu vou adquirir. Por quê? Porque aqui eu estou justificando a minha necessidade. Necessidade é igual ao problema. Qual é o problema que o Fábio está enfrentando? Ele precisa fazer deslocamento de servidores.
Não é aquisição de carro, não é locação. O problema dele é deslocar servidores dentro do estado de Rondônia. E esse é o primeiro item que vocês vão ganhar de graça no estudo técnico preliminar. E é um item obrigatório. O segundo, considerando o planejamento estratégico, se for o caso, se vocês têm plano anual de contratação, se vocês têm um plano de compras do Detran, vocês irão fazer o alinhamento com o planejamento estratégico do Detran. Mas não esqueçam, aqui no documento de oficialização da demanda, quando eu falo da justificativa, eu estou falando da justificativa da necessidade. Eu estou falando do problema. Eu não estou dizendo qual é a solução. Eu não estou falando, Osinete, vai lá e compra um carro. Osinete, vai lá e loca um carro. Aqui eu trago a minha necessidade. Mas vamos continuando, vamos adaptando. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. Não. Outro ponto importante, justifiquei minha demanda. Eu preciso saber qual a quantidade de serviço, qual a quantidade de material. Exemplo, qual é a necessidade do Fábio? O Fábio tem a necessidade de imprimir formulários. A necessidade do Fábio são os formulários. Pronto, a necessidade são os formulários. Qual é a quantidade? Aqui eu não estou dizendo que vai ser contratação de uma empresa e também não estou dizendo que o Fábio vai imprimir. Então, quando eu trato dessa quantidade, eu estou falando da quantidade que meu problema está exigindo. Quantos formulários o Fábio precisa? A exemplo, 100. Se o Fábio, mais lá na frente, no estudo técnico preliminar, chegar à conclusão que vai contratar uma empresa para confecção desses formulários, ou se ele vai comprar impressora, papel, tudo mais, isso ele vai chegar à conclusão no ETP. Aqui ele traz a quantidade daquilo que ele precisa. Exemplo, preciso fazer deslocamento de servidores. Eita, Sueli, tá igual o Vasco aqui, caindo direto, né? Tá igual o Vasco, caindo direto. Vejam, é nesse momento que será quantificado aquilo que vai atender o meu problema. Mas isso não quer dizer que eu vou comprar, que eu vou alocar. Isso quem vai dizer é o estudo técnico preliminar. Qual é a previsão da data em que deve ser iniciada a prestação de serviço? Ou qual é a previsão da data da entrega? No curso anterior, quem assistiu, o professor falou assim, ó, quando eu coloco imediato, tanto para 866 quanto para 14133, esse termo se dará... A Thaís está dizendo que o link do Detran está com estabilidade. Pessoal, como é que está aí? Como é que estão as coisas de vocês aí? Para mim aqui está normalzão. Estou escutando bem, só não estou vendo vocês, né? Está todo mundo de tela preta. Para mim está travando, mas melhorou, professor. O meu aqui eu só... Não tô... Fala, Fábio. Agora, eu acho que grande parte dessas coisas que estão travando aí é na conexão do próprio Detran. O meu aqui eu estou marcando no papelzinho, travou 5 vezes só. Travou 5 vezes. Ó, Márcio, se soubesse que seria assim, teria ficado em casa, na minha rede, travando. Estou pelo celular. Quem está pelo celular está mais fácil, né? Mas vamos terminando, pessoal, aqui. Daqui a pouco o professor vai ver ali também se tem um plano B, se tem algum cowork aqui perto, aí a gente vai tirar a dúvida. Mas até então, o que nós temos aqui está travando um pouco.
Por último, pessoal, nós teremos aí, prestem bastante atenção. Por último, nós teremos aqui a unidade demandante. Olha que show, olha que espetáculo. A unidade demandante indicando quem serão os membros da equipe de planejamento. Aí a Eliane pergunta, professor, mas aqui no Detran já tem uma equipe de planejamento formada. Permanece a equipe que vocês formaram. Agora, qual é a ideia da unidade demandante indicar quem serão os membros da equipe de planejamento? É trazer aquele profissional que tem expertise naquele objeto. É trazer a expertise daquele profissional para dentro da minha equipe de planejamento. Trazer aquele servidor que detém expertise do objeto, de licitações e contratos e de planejamento. Professor, por que eu chamo também alguém da área técnica? Porque, geralmente, quem conhece da parte técnica é que irá saber estabelecer muito bem aquilo que quer. E, se necessário, responsável pela fiscalização. Eu sempre indico, isso é uma recomendação que eu faço, indiquem sempre o fiscal. Por quê? Porque o fiscal começa a se habituar daqui, Fábio. Ele já sabe que ele tem uma missão pela frente para evitar aquela, mas eu não sabia que tinha que fiscalizar. Ora, você está desde a fase do planejamento, trabalhando com a equipe de planejamento, se habituando para fiscalizar lá no final. Mas não é esse o intuito. O intuito real de trazer o fiscal para cá é que ele empreste a sua expertise da execução do objeto. É que ele traga a expertise da execução do objeto para que nós possamos ter um olhar diferenciado. Há quem diga multidisciplinar, eu falo interdisciplinar dessa contratação. Lá embaixo, Porto Velho, data, responsável pela formalização da demanda. É a Osinete? Osinete de Souza, matrícula tal. Vejam que aqui ela levantou a demanda. Se essa demanda é inexistente, mas lá na frente gerou dano, ela vai ser responsabilizada. Ela vai ser responsabilizada. Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Professor, esse modelo, ele precisa ser rigorosamente assim? Ou ele Não, é aí só vocês um irão modelinho? padronizar, né, Fábio? Customizar conforme a estrutura de vocês. Por quê? Esse é um modelo para serviço terceirizado, da Instrução Normativa 05 de 2017. Foi quando surgiu ali, falava-se, né, na Administração Pública Federal, faça o DOD, faça o DOD. Então, esse modelo aqui surge com a Instrução Normativa 05. É tanto que, se vocês forem olhar no material de vocês, eu já fiz uma customização, não só para serviço, mas também para aquisição. Porque, no final das contas, o intuito do documento de oficialização da demanda é levantar qual é o problema que nós iremos trabalhar mais lá na frente, buscando a solução no ETP. Então, é algo que eu posso padronizar. Exemplo, Fábio, nós temos um documento de oficialização da demanda. Esse é o modelo da Administração Pública Federal. Para serviços, nós temos outro documento de oficialização da demanda direcionado, para TI, Instrução Normativa 01. Então, aqui vocês poderão criar. Agora, é claro, qual é o indicativo aqui, Fábio? Padronize. Padronize. Para quê? Para facilitar a unidade demandante de vocês na hora de fazer o levantamento do problema que ela quer que vocês resolvam, que vocês solucionem. Duas perguntas, professor. Numa Pode só. fazer, meu querido. Onde eu acho as instruções normativas do governo federal? E a outra é, nesse documento no DOD, não se coloca, não se faz alguma previsão da análise de riscos? Nesse momento ainda não. Por quê, Fábio? Eu ainda não sei qual é a solução.
Lembra que aqui nós estamos trabalhando com problema? Lembra que aqui nós estamos trabalhando com problema? Sim. Grande parte das instruções normativas tu vai conseguir dentro do Ministério da Economia, Fábio, na internet. Grande parte das instruções normativas são editadas pela SEGES. Elas dão, assim como os decretos, elas dão base para que os estados comecem a caminhar, tenham um norte, uma referência. A exemplo, o governo do estado de Rondônia ainda não fez uma instrução normativa, um decreto, que dite, que diga como se dará a pesquisa de acordo com a 14133/21. Mas o governo federal já fez. Instrução normativa 65, de 2021. Então, com base nessa instrução normativa, vocês terão pela frente a possibilidade de aplicar. Olha que legal, Fábio. Vem a Lei 14133 e fala assim, Fábio, não regulamentou no seu município? Utilize os regulamentos da Administração Pública Federal. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Muitas das vezes, o sapato que a Administração Pública Federal não cabe no pé de vocês. Ou é muito grande, ou é muito apertado. Por quê? Porque vem ditando ali as instruções normativas e os decretos a realidade da Administração Pública Federal, que não condiz à realidade do Estado. Daí a necessidade que a gente tem de regulamentar. Daí a necessidade que a gente tem de regulamentar. Agora, é claro, isso aqui é um modelo. Eu trouxe para vocês o que deve conter. Vocês poderão editar o modelo de vocês. Depois eu vou mandar alguns modelos de documento de oficialização da demanda para vocês. Mando também as instruções normativas que nós comentamos aqui. Não se preocupem. Não se preocupem. Tudo tranquilo, pessoal, aqui? Alguma dúvida? Então, vejam como muda o olhar da unidade demandante. Não é só mais fazer um ACI. Agora, fui longe, lembrei de CI quando trabalhava na CAERD. Agora, nós não iremos fazer só mais um ACI. Pode ser, Fábio, um ACI? Pode. Bota lá, CI / documento de oficialização da demanda. E dentro da CI, vocês terão que trazer, no mínimo, esses elementos que irão dar suporte para que a equipe de planejamento ou o servidor da unidade demandante da área técnica possam começar a desempenhar o seu papel. Vejam que aqui informações importantes são informações que quem pede, que quem quer, que quem está passando pelo problema deve trazer, para que nós, da equipe de planejamento, lá na elaboração do estudo técnico preliminar, tenhamos um ponto de partida. Por isso que eu falo, aqui tudo é sistêmico, aqui tudo é interligado. O documento de oficialização da demanda vai auxiliá-los na elaboração do estudo técnico preliminar. Tudo tranquilo, pessoal? Preciso ouvir vocês. Cadê vocês? Então, vamos seguindo. Esse é o primeiro documento. Professor, quero começar a colocar a casa em ordem. Primeira coisa que vocês terão que fazer é, lembra que eu conversei com vocês no curso passado? Monta uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar dentro do Detran e padronize essa estrutura. Mas, professor, isso é setor de licitação? Não. Aqui é compras. Aqui é compras. Mas não basta somente. A Osinet monta um documento de oficialização da demanda, mas não dá ciência a todos aqueles que pedem dentro do Detran. Mas, professor, a gente fez documento de oficialização da demanda. Montem ali uma estrutura, façam uma reunião pelo Zoom, já que não tem como todos estarem presentes, façam uma reunião pelo Zoom, apresentem, a partir de agora, as solicitações, as requisições
de acordo com a nova lei, deverão seguir os seguintes parâmetros do documento de oficialização da demanda e venham descrevendo, ensinando como a unidade demandante tem que pedir, como ela vai caracterizar o seu problema. Alguns aqui são unidade demandante, mas a maioria não é. Tem muitos da área demandante que não estão aqui. E como chegarão ao conhecimento que vocês estão tendo hoje? Professor, isso aqui pode ser montado em conjunto com a área de compras, jurídico, controle. Padronizem o documento de vocês. E apresentem para as unidades demandantes, para que eles possam saber o que vocês irão exigir a partir de agora, de acordo com a nova lei. Não basta só, né, pessoal? Não basta só mudar. Eu preciso comunicar a mudança. Aí o que acontece, Eliane? Eu mudo todo o documento de oficialização da demanda, faço tudo bonitinho, passo pelo jurídico, passo pelo controle, é aprovado pela diretoria, mas esse documento não chega nunca ao interessado, que é a unidade demandante, que deve construir da melhor forma para auxiliá-los na próxima etapa. Então, hoje nós diríamos que o documento de oficialização da demanda é de suma importância para que vocês tenham o ponto de partida para a elaboração do estudo técnico preliminar. Vou interromper aqui rapidinho. Pessoal, prestem atenção. É claro que essa atividade vocês irão me entregar depois que vocês voltarem lá do almoço. Qual é a atividade de vocês? Façam um documento de oficialização da demanda. Professor, mas qual é o problema que nós vamos levantar? Vamos no mais fácil? Vocês precisam de formulários para atendimento do cidadão usuário. Vou colocar aqui no chat de mensagens. Necessidade, / problema, 2 pontos. Formulário para atendimento usuário. Passei para todos vocês. Nós temos aqui 39 alunos em sala de aula. Qual é a atividade de vocês? O professor passou para vocês a necessidade. Eu quero que vocês façam, é claro, depois de almoçar, depois de fazer suas atividades. Eu quero que vocês mandem para mim um documento de oficialização da demanda. Agora, prestem atenção, que eu não quero a solução. O professor vai repetir. Eu não quero a solução. Por quê? Porque documento de oficialização da demanda não é a solução, e sim o problema que foi levantado. Então, o que eu preciso que vocês façam para mim? Façam para mim um documento de oficialização da demanda. Vou colocar aqui, ó. Criar um DOD. Tranquilo, pessoal? Todo mundo pegou a missão? Todo mundo sabe qual é a atividade que vai fazer? Manda um joinha. Aonde, professor? Aqui em reações. Ó. Não se preocupem. Em menos de 5 minutos, vocês conseguem fazer um documento de oficialização da demanda. Em menos de 5 minutos. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês façam um documento de oficialização da demanda. Por quê, professor? Por quê? O Álvaro está perguntando se tem modelo. Vou mandar aqui, ó, IN 05-2017. Está lá no anexo, tá?
Lá no anexo tem um modelo. O Álvaro foi esperto, né? O Álvaro já pergunta, tem um modelo típico. Aqui em Minas o pessoal fala assim, ó, tem um modelinho aí, professor. Então essa é a atividade de vocês. Professor, vale quantos pontos? 2,5, tá? É a atividade do período da manhã. É a atividade do período da manhã. Então essa atividade vale 2,5. Beleza? No final, vocês vão completar 10, é certeza. Agora eu preciso que todos me enviem. Aonde, professor? Faz ali no Word, manda para mim lá no nosso grupo do WhatsApp. No período da noite, eu vou analisar e vou verificar se está tudo ok. Por quê? Porque a gente só aprende fazendo. O professor chega aqui, fala toda a teoria, mostra como é que faz. Mas vocês só irão... Mas vocês só irão fixar o conhecimento se vocês fizerem. Assim como nós teremos oportunidade, Thaís, agora no período da tarde, de fazer estudo técnico preliminar. Eu vou passar aquela parte mais conceitual, depois, login e senha, vocês irão entrar no ambiente de treinamento e todos vocês irão fazer um estudo técnico preliminar, que vai ser os outros 2,5 para fechar os 5 pontos de hoje, do período da manhã. Por isso que o professor, a todo momento, explica e pergunta. Estão entendendo? Por quê? Porque agora vocês terão pela frente a missão de fazer. A missão de fazer. E no período da tarde, quando nós retornarmos às 14, nós vamos continuar ali, vamos aprofundar, é claro, bem mais ali o estudo técnico preliminar, e depois nós iremos entrar no sistema. Ah, professor, eu estou no celular. Vai ficar difícil, corre. Procura um computador. Mas dá de fazer pelo celular também, tá, pessoal? Essa fase interna todinha no sistema dá de fazer pelo computador. Então, a missão de vocês é essa. Vou continuando aqui, vamos fazer essa parte introdutória do estudo técnico preliminar. É para mandar até quando, professor? Desculpa. Oi? Eu não ouvi até quando é para mandar. Ah, pode mandar aí 5 minutos antes de começar a aula. Por quê? Porque é a atividade de vocês, isso é rápido. Principal eu já dei, que é o problema. Aí vocês vão só criar ficticiamente. Mas, porém, contudo, entretanto, se vocês quiserem, pode entrar com impugnação. E nós iremos analisar. Não é regra absoluta. Agora, eu acredito que se voltar 5 minutos antes para o curso, vocês conseguem fazer e enviar. Por quê? Porque é rápido. Agora, vocês têm todo o conhecimento necessário para fazer. Qualquer dúvida, eu vou estar lá no grupo do WhatsApp. É só perguntar. Tranquilo, pessoal, até aqui? Terminei o documento de oficialização da demanda. Terei ali pela frente o estudo técnico preliminar. Terei ali pela frente o estudo técnico preliminar. Agora vejam, a importância que se tem esse documento. Se o professor perguntar agora no bate-papo do Zoom, falar assim, ó, o que vocês acham desse estudo técnico preliminar? A maioria vai falar assim, mais um documento burocrático. Mais um documento para emperrar o processo. E esse não é o objetivo do ETP. Como assim, professor? Nós temos aqui a figura do estudo técnico preliminar. Eu e o professor Paulo Alves, em live, já vínhamos conversando há muito tempo sobre ETP. Quem quiser ver, está lá no meu Instagram. Nós vínhamos conversando há muito tempo. E nós tínhamos a ideia, Fábio, de que o estudo técnico preliminar antigamente era feito dentro do processo. Ou seja, em etapas distintas. Quando eu fazia pesquisa de mercado, estudo técnico preliminar. Quando eu levantava o quantitativo e trazia a justificativa, estudo técnico preliminar. Nós não tínhamos um documento consolidado chamado de ETP. Diferente do que nós temos hoje. Mas tem toda uma evolução histórica. O estudo técnico preliminar começa na Instrução Normativa 05 de 2017, que vinha trazendo 12 elementos. Eu costumava dizer para os meus alunos que eram os 12 mandamentos para a elaboração de um ETP. É claro que nem todos os elementos são obrigatórios. Aquilo que não é obrigatório, mesmo assim, vocês terão que justificar. Muitas das vezes, dá mais trabalho justificar do que fazer.
Teve uma evolução. Lá em 2020, sai a Instrução Normativa 40, falando, Fábio, faça estudo técnico preliminar para tudo. Mas toda exceção tem sua regra. Acrescentaram-se mais um dispositivo, ou seja, nós temos 13 objetivos, 13 itens que nós teremos que preencher para a composição de um estudo técnico preliminar. Mas nós temos também a versão resumida, reduzida, que se chama Estudo Técnico Preliminar Simplificado, carinhosamente denominado de ETPzinho, no qual nós teremos a possibilidade de reduzir, fazer só os itens obrigatórios, Fábio. Mas o que dá trabalho? Porque, apesar de preencher os obrigatórios, eu terei pela frente a necessidade de justificar o porquê da não utilização. Se vocês verificaram, a apostila de vocês, eu fiz da seguinte forma. Eu trouxe teoria, modelo, print do sistema. Então, vocês já têm uma base, já têm um norte de como começar. É um pleonasmo repetitivo, vicioso, mas sempre me pergunto, professor, por onde eu começo? Pelo começo. Mas, antes de mais nada, vamos trazer aqui qual é o conceito, e esse conceito evoluiu. Ele vem ali, na 866, que trazia só estudo técnico preliminar, não dizia quais eram os elementos. Vem a instrução normativa, 05, já começou a classificar, caracterizar o que era ETP. Instrução normativa 40, traz basicamente a mesma nomenclatura que nós temos na nova lei de licitação. Foi um Ctrl+C e Ctrl+V. Mas quando nós falamos do ETP, nós estamos na frente ao documento que constitui, que dá abertura a primeira etapa do planejamento de uma contratação, caracterizando aqui o interesse público envolvido e sua melhor solução. Então, daqui a gente já extrai muito, Eliana. Por quê? Porque daqui a gente já tem a noção que estudo técnico preliminar parte da premissa que nós estaremos fazendo análise comparativa das soluções. Nós iremos ao mercado buscar soluções. Nós temos a possibilidade de trazer o mercado, mas nós temos também a possibilidade de olhar o que está sendo praticado em outros órgãos. Eu sou do Detran, eu dou uma olhada lá na CAERD para verificar o que está sendo praticado na CAERD para resolver aquele problema. Ou então lá no governo do estado de Rondônia, ou então no órgão federal. Vocês são livres para fazer essa pesquisa. Então, quando eu falo melhor solução, eu estou falando de análise. Aí o Fábio começa pelo termo de referência. Ora, o Fábio, no termo de referência, ele já está dizendo que a solução é aquela. Mas vejam que a nova lei fala assim, documento constitutivo da primeira etapa de planejamento da contratação. Termo de referência é o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar. Mas não é só isso, eu escolho a melhor solução. E essa solução vai me dar base para o anteprojeto. Quando eu falo ali de contratação integrada, termo de referência para bens e serviços comuns, incluindo o serviço comum de engenharia, que obrigatoriamente será licitado pela modalidade pregão, e projeto básico da concorrência, que serão elaborados somente se o estudo técnico preliminar conclua pela viabilidade da contratação. Mas vejam que não é só aqui, não é só no estudo técnico preliminar que ele é mencionado. Quando a gente trata do termo de referência, lá na fundamentação ele faz menção e diz assim: fundamentação da contratação que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares, ou ETP, correspondentes. Ou, quando não for possível divulgação desse estudo, no extrato da parte que vocês não aplicaram sigilo. O que eu extraio aqui da linha B do termo de referência? Que o termo de referência, a sua fundamentação, se dará com base no estudo técnico preliminar. Mas não é só isso. Vamos mais um pouquinho. Anteprojeto. Peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração de um projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. Ou seja, aqui nós estamos frente a uma contratação integrada. E ela fala, projetos anteriores ou estudos preliminares que embasem a concepção.
E o clássico, que é a pergunta de todo mundo, professor, preciso fazer estudo técnico preliminar desde quando? Desde 93, desde a 866, que é no projeto básico, que vem dizendo conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou complexo de obras e serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Então, desde 93, nós temos essa referência, que assegure a viabilidade técnica e adequando o tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e dos prazos. Vejam que os 3 elementos mais importantes, os 3 artefatos mais importantes que nós temos na nova lei de licitação, termo de referência, vulgo TR, estudo técnico, termo de referência, vulgo TR, projeto básico, vulgo PB e anteprojeto, todos são elaborados com base no estudo técnico preliminar. E não o inverso. Mas, professor, então, o que seria o estudo técnico preliminar? São os levantamentos prévios que vocês irão fazer antes de consolidar o termo de referência. Vocês estarão estudando a viabilidade ou a inviabilidade daquela solução. Vejam que é profundo elaborar um estudo técnico preliminar. E tem gente, Fábio, que não dá a mínima. Vai naquele, para cumprir tabela. Agora vejam que cada artefato que é montado dentro do processo é carregado de obrigações. Como diria Stan Lee, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lá no documento de oficialização da demanda, vocês têm o poder de dizer qual é o problema. Aqui no estudo técnico preliminar, vocês terão o poder de dizer qual é a melhor solução para o atingimento do problema do meu órgão. Tem uma frase que eu gosto bastante, essa aqui é do professor Anderson Pedra, procurador lá no Espírito Santo. Essa frase eu estava ministrando, foi minha estreia lá na Negócios Públicos Presencial, no Pregão Week, no 14º Pregão Week. E eu fui assistir a oficina do professor Anderson Pedra e gostei muito dessa frase. Por quê? Porque ela me diz assim: quanto maior for o meu estudo, menores serão as chances de cair no fracasso. Aí eu remonto vocês, eu levo vocês novamente às 9h47, quando nós mostramos para vocês aquela figura, fazer o projeto com tempo, depois tempo reduzido e depois tempo micro reduzido. Vejam que quando eu falo de estudo técnico preliminar, quando eu falo de planejamento, eu estou falando em investir tempo. Por quê? Porque eu preciso fazer um estudo aprofundado daquele objeto que eu irei adquirir ou contratar. Isso quem vai me dizer é o estudo técnico preliminar. Mas eu preciso fazer um estudo aprofundado. Para quê? Para gerar sucesso nas próximas fases. Seleção do fornecedor, gestão e fiscalização de contratos. Então, vejam, quanto maior for o meu estudo, menores serão as chances de cair no fracasso. É aqui no estudo técnico preliminar, é aqui no planejamento que vocês vão ditar o futuro da aquisição e da contratação. Pessoal, uma pergunta, está cortando ainda? Para mim, estabilizou aqui. Boa, Calil. Então, vamos seguindo. Quais são os procedimentos de contratação? É claro que aqui a gente pegou na Instrução Normativa 05/2017, mas, professor, sou do Estado, não importa, usa como boas práticas. Por quê, Calil? Porque nós não temos uma instrução normativa, nós não temos um decreto dizendo como o governo do Estado de Rondônia, como o Detran irá contratar serviço terceirizado.
Ou então, como o Detran irá seguir o planejamento das contratações? Nós não temos. Então, pegamos emprestado da União para que nós possamos cumprir o nosso papel. Vejam que os procedimentos iniciais do planejamento da contratação se dão, primeiro, com a elaboração do documento para formalização da demanda, ou documento de oficialização da demanda, pelo setor requisitante do serviço, ou pelo setor requisitante do objeto. Feito esse documento de oficialização da demanda, que vocês estudaram e o professor deixou tarefinha de casa para vocês, nós iremos para o envio desse documento para o setor de licitação, ou então lá para o departamento de compras, seguindo a estrutura do Detran, fazer a designação formal da equipe de planejamento da contratação pela autoridade competente do setor de licitação. É claro que a gente coloca assim, mas a estrutura de vocês é que vai ditar como se vai dar esse fluxo. Vejam que essa equipe de planejamento de contratação é o conjunto de servidores que reúnem as competências técnicas necessárias à completa execução das etapas de planejamento da contratação. O que inclui conhecimento no aspecto técnico do objeto, de licitação, de contratos, dentre outros necessários, para que nós possamos escolher a melhor solução para o Detran. Mas, professor, e o princípio da segregação das funções? Vejam que quem trabalha na seleção do fornecedor, em regra, não pode atuar na fase de planejamento, sob pena de ferir o princípio da segregação das funções. Ou seja, aquele servidor que pratica determinado ato não pode ser o mesmo que irá fiscalizá-lo. Agora, vejam, eu posso pegar alguém da licitação para participar desse planejamento? Posso. Porém, ele fica impedido de participar da fase de seleção do fornecedor. Por que eu monto essa equipe de planejamento? Porque eu quero ter um olhar diferenciado. Eu quero que cada um colabore com o seu conhecimento. Mas, professor, no Detran não tem servidor necessário, suficiente para a elaboração dessa equipe de planejamento da contratação. Vem a Instrução Normativa 40 e resolve isso. Fala assim, Detran não tem equipe de planejamento? Pegue, no mínimo, um da área técnica e um da área demandante. O ruim é quando tanto a área técnica quanto a área demandante são a mesma pessoa. Então, esse irá fazer toda essa parte de estudo técnico preliminar. A Jesse está falando aqui que está um pouco lento. Mas quem, Jesse? O professor ou o teu sistema? Acabou. Esse é o último. Esse é o último. Oi, Zinete, quer falar? Pessoal, quem quiser falar, ou levanta a mão, então libera o áudio e já fala logo. O que a gente traz de diferente aqui da equipe de planejamento da contratação? Primeira nota. O que nós recomendamos? Sempre a integração do fiscal a essa equipe de planejamento. Duas possibilidades. Primeiro, o fiscal já vai se habituando com a solução que ele vai fiscalizar mais lá na frente. Segundo, o fiscal empresta expertise na execução do objeto. Ou seja, ele vai trazer para dentro dessa equipe de planejamento a parte da realidade da execução. Agora, não adianta muito. Se eu tenho um fiscal que só atesta nota, vou trazer ele para a equipe de planejamento para quê? Só para assinar o estudo técnico preliminar, eu trago o fiscal se realmente ele tem conhecimento do objeto que nós pretendemos licitar ou contratar. Outro aspecto importante, é raro, mas acontece muito, e a gente viu isso na parte de gestão e fiscalização de contratos,
É a questão da indicação do servidor para compor a equipe de planejamento, porém, não é dado ciência expressa a esse servidor. Então, nós colocamos aqui como observação: é necessária a ciência expressa da indicação das atribuições antes da formalização da designação dos integrantes da equipe de planejamento. Eu vou lá, nomeio. Vai ser da equipe de planejamento, mas eu preciso que esse servidor tenha ciência. Porque a partir do momento que ele tem ciência, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pessoal, dúvida até aqui? Bateu certinho o meio-dia aí? Vamos parar aqui. Vamos parar nesse slide aqui. Tranquilo? Retornamos exatamente às 14 horas, horário de Porto Velho. Tranquilo? Professor. Bom almoço a todos. Não me abandonem. Não esqueçam da atividade de vocês. Forte abraço. Bom almoço a todos. Ei, professor. Fala, Fábio. Olha lá no grupo do WhatsApp que eu vou mandar meu Dodge lá agora para o senhor ver. Já terminou? Já. Tá demais, hein? Vou mandar lá. Aí depois você me diz. Quando eu estiver em Porto Velho, eu vou levar um presente para você, Fábio. Obrigado, professor. Beleza. Como é que é? Lá. Aluno que se destaca, que participa, o professor premia. Bom almoço, pessoal, para todos.